Boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas 17. Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Todo mundo achou? Lucas 17. A partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Lucas 17, 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Prostrou-se e aos pés de Jesus lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos hoje diante de um evangelho muito bonito. Nós nos deparamos com uma cena em que Jesus está diante de 10 homens que a gente chama de leproso, não é? Mas que a gente precisa entender qual é o significado disso. Além de serem homens doentes, feridos, eles também eram socialmente excluídos. Eram rejeitados, afastados da sociedade, não podiam se aproximar, porque poderiam sofrer uma pena, não podiam se aproximar de ninguém que fosse saudável. Por isso que a palavra diz que eles ficaram a uma certa distância, porque eles não podiam se aproximar. Eram homens que, feridos, chagados, machucados, eles também eram rejeitados. Não havia lugar para eles no mundo, a não ser em alguns vales onde eles seriam, eles viveriam excluídos. Isso é muito importante, porque nesse momento, o convite que eu quero fazer é que você perceba
o mundo à sua volta, você faça uma comparação entre quem você é e quem é esse leproso. Que você olhe o contexto da sua vida e perceba se você é um ferido, um chagado, e se não há espaço para você no mundo. Ou se ao contrário, embora você tenha seus problemas, suas chagas, mas o mundo oferece para você lugar. É importante que a gente faça esse paralelo, porque aqui já começa uma diferenciação entre os 10 leprosos, que representam o mundo, e nós. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que comparada à vida deles, provavelmente a vida de todos nós é muito boa. Comparada à vida desses homens, a nossa vida é muito boa. Nós não temos coisas tão graves para reclamar. Significa dizer que talvez só pela vida, independente da cura ou da graça, provavelmente eu e você já temos muita coisa a agradecer. Essa é a primeira coisa que eu queria trazer hoje. Quantas vezes nós não agradecemos pelo ordinário da nossa vida, e não apenas pelo extraordinário? Porque esse texto é muito simples. 10 leprosos estavam no caminho, Jesus chegou, mandou eles irem se apresentar ao sumo sacerdote, que é uma atitude que eles só poderiam fazer se estivessem curados. Então, aqui estava uma dedução óbvia. Quando Jesus manda eles se apresentarem ao sumo sacerdote, Jesus está dizendo assim: podem ir que vocês vão ficar curados. Era a mesma coisa de dizer isso, estão entendendo? Imagina que você tem uma conta a pagar e você encontra com Jesus no caminho e ele diz: pode ir lá, vá lá no seu cobrador, a pessoa que você está devendo, se apresente a ele lá. Se você tem fé, como os leprosos tiveram, eles nem questionaram, né? Eu ainda diria: mas Senhor, eu não tenho R$1 furado no bolso, como é que eu vou me apresentar a esse homem? Eu já estou correndo, ele liga para mim, eu desligo o telefone, né? Ele liga 15 vezes, para de madrugada eu mandar um WhatsApp para ele, supondo que ele está dormindo, não vai responder. Para que aí Jesus pudesse dizer para mim: calma, filho, confie em mim, vá até a pessoa que você está devendo, que vai dar tudo certo. Na fé, eu iria supor duas coisas: ou Jesus vai fazer aparecer dinheiro no meu bolso, ou vai converter o coração da pessoa que eu estou devendo, para que ela possa dizer assim: olha, não precisa me pagar mais nada não. Eu já ia supor essas duas coisas e ia confiante que ele poderia fazer. Foi isso que os leprosos fizeram. Eles estavam confiantes. Eles sabiam que se eles entrassem na cidade e se apresentassem ao sacerdote, todos cheios de lepra, eles poderiam ser até mortos ali mesmo. Mas eles vão pela fé. E ao longo do caminho, um olha para o outro e começa a perceber que as feridas estavam sumindo, desaparecendo. E quando eles veem, eles estão completamente curados ao longo do caminho.
provavelmente ficaram numa euforia absurda e foram-se embora, viver a vida. Um deles voltou para agradecer a Deus e este Jesus elogiou. O detalhe, que a Bíblia não coloca um detalhe à toa, é que este último era samaritano. Não? E os samaritanos eram justamente considerados pelos judeus, né, como a escória, né? Os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram, né, os cachorrinhos. E é justamente aquele que não deveria dever gratidão nenhuma socialmente, do ponto de vista, né, da sua raça, vamos dizer assim, é justamente esse que volta. Seria uma comparação de mais ou menos o seguinte: uma pessoa que vem aqui na adoração não é nem católico. Ele e mais 5 que trouxeram ele, os 5 são católicos de ir para a igreja constantemente. Os 6 alcançaram a graça. Esse que não era católico, mas os 5 que eram católicos. E somente o que não era católico volta para agradecer, porque todos os católicos foram viver sua vida e não estavam nem aí para a graça que Deus lhes deu. É mais ou menos essa comparação que Jesus está fazendo. E eu então comecei a falar sobre esse tema, por quê? Porque muitas vezes nós, que ao contrário desses leprosos, não temos vivido uma vida miserável, portanto, nós não estamos na condição deles, não conseguimos ser gratos pelo nosso cotidiano. Não é verdade? E quantas vezes a gente vem para a adoração, cheios de, já cheios de tantas bênçãos na vida da gente, pedir mais bênção para poder aí ser grato, se Deus fizer uma coisa extraordinária para mim. Parece absurdo, não parece não? Mas veja se você não já esteve nessa situação. Ou talvez não está nessa situação hoje. Talvez você seja justamente essa pessoa que já tem muita coisa para agradecer, não agradece, ainda vem pedir mais. Para daí propor alguma coisa que possa ser gratidão. Eu quero então começar ensinando para vocês uma coisa que eu ensinei para a comunidade de vida. O que eu ensinei para a comunidade de vida foi o seguinte: diga para quem está do seu lado assim: todo dia, quando você dorme, você morre. E todo dia, quando você acorda, você ressuscita. Gente, aqui parece uma coisa tão boba, mas é uma coisa tão importante. Quem aqui, quando dorme, fica consciente? Fora Tamires. Cadê ela? Tá aí? Não. Deve estar consciente também, né? Se dormiu ou acordada, ela fica sempre consciente. Ela dorme e fala a noite todinha, conversa, se levanta, faz exercícios físicos, prepara refeições. Quando a gente pensa que a existência é passageira, é como um estalar de dedos, nós acordamos para a realidade. A morte é nossa amiga, porque ela nos acorda para que a gente olhe para o hoje da gente. E meus irmãos, a primeira coisa
que você deve fazer no seu dia é abrir o olho e dizer: tenho uma nova chance. A cada dia. Porque você não sabe se vai ter outra. Acorde para isso. Quando é que você vai acordar para isso? Entendeu? Você não é mais uma criança de 3 anos. Que não precisa ter consciência da sua existência. Ou como uma vaca. Que de pé mesmo ela apaga e dorme. Acabou. Pronto. Você não pode dormir como os animais. E nem viver como eles. Não é? E tem tanta gente vivendo como os animais, né? Tem o boi da frente que vai tocando o sino e os outros vão indo atrás. Meus irmãos, a sua existência é um dom de Deus diário. É a primeira razão de sua gratidão. Acordar e dizer: estou vivo. Estou vivo. Obrigado, meu Deus. Por isso que na comunidade de vida, a primeira oração que nós fazemos, nós chamamos de louvor da manhã. Porque a gente acorda e a primeira coisa que tem que vir ao nosso coração é obrigado pela nova oportunidade. E eu só tenho esse dia. O outro eu não tenho ainda não. Eu vou ver se o Senhor me dá. Eu só tenho o agora. Mas quantas vezes a gente acorda e você é o judeu, você não é o samaritano não, viu? Tem alguém aqui que não é católico? Tem não, né? Você não é o judeu, não. Você não é o samaritano, não. Você é o judeu. Tá? Você não é aquele cara fora da igreja, não. Você é o católico. É aquele que, aqui nessa passagem, não volta para agradecer. Quantas vezes você acorda no seu dia, e já acorda reclamando? Você já começa a reclamar do despertador, né? Bota o despertador do celular. Bota quantos despertadores? 15 despertadores. É o despertador de 5, 5 e 5, 5 e 10, 5 e 15, 5 e 20, 5 e 25, 5 e 30, 5 e 35. Aí ele começa a tocar e você vai lá, cancelando, né? Pum, pum. Aí tem hora que um não pega, fica tocando. Eu disse, merda. Já acorda reclamando. Já acorda mal. O dia começou, meu irmão. O dia começou e qualquer coisa já tirou você do espírito de gratidão por aquele dia ter começado. Vocês estão entendendo como isso é importante? Eu não estou entrando ainda nem no extraordinário. Eu estou só no ordinário. Que esses homens talvez não tivessem. Mas que nós temos. Aí você acorda, você olha, pensa assim, poxa, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, alguns, né? Tenho meus irmãos, meus filhos, tenho meu trabalho, tenho meu sustento, vou ter um café da manhã. Caramba, já pensou? Já pensou aquele menino lá do lixão, que ele acorda com o cheiro do lixo, aí ele se levanta, aí ele pensa, que hora chega o primeiro carro para eu ver se vem o resto de alguma coisa para eu comer de manhã. Aí você chega na mesa, olha para a mesa, aí tem pão, queijo, presunto, fruta,
não sei o quê. Aí olha assim e faz, mãe, cadê o Danone? Comprei não, meu filho. Também não tem nada nessa casa que o cara quer. Porque faltou o Danone. O dia já começou ruim porque faltou um Danone. O dia começou ruim porque não tem o leite para você tomar com o café. Só tem o café. Meus irmãos, é trágico. A pregação de hoje, ela é uma pregação trágica. Porque ela é um convite à gratidão. E é trágico convidar alguém a ser grato por coisas tão óbvias e que ele não é. Aqui está a tragédia. É convidar você a olhar para a sua vida e ver a quantidade de coisas que você tem para agradecer e você maldiz sua existência. Maldiz sua existência porque tem que pegar um ônibus. Entende? Maldiz sua existência porque tem que andar a pé. Maldiz sua existência porque está sol. Maldiz sua existência quando chove. Maldiz sua existência quando está nublado. Maldiz sua existência quando está ventando muito e quando não está ventando nada. Vocês entendem? Faça uma autoanálise e pense no seu dia. Quantas vezes você maldiz comparado a quantas vezes você bendiz? Faça uma análise da sua existência. Eu não sei se você sabe, mas na missa nós temos 4 atitudes, 4 ações. Liga aí ali, a primeira. Segunda. Terceira. Pulou uma. Adoração, ação de graças, intercessão e reparação. A missa tem 4 ações. A gente costuma fazer geralmente as 3. E geralmente a gente não faz ação de graças. Muitas vezes a gente adora, por exemplo, toda quarta-feira a gente adora aqui. Não só aqui, às vezes em outros lugares que vocês vão. Muitas vezes a gente intercede, reza por outras pessoas, pede a Deus por alguém que está doente, por alguém que você acha que deveria estar aqui ouvindo, mas infelizmente não está. E geralmente é comum a gente fazer reparações, um jejum, fazer rezar um rosário como penitência, dar uma esmola para um pobre, ajudar uma comunidade que está construindo a capela de adoração perpétua, fica a dica. Geralmente a gente faz atos de reparação, mas pare e pense, não são muitas vezes que a gente faz atos de ação de graça. Você adora, intercede e repara mais, e muito mais, do que você é grato. Beira uma coisa chamada presunção, que é um pecado contra o primeiro mandamento. O que é a presunção? É quando eu começo a achar que sou merecedor.
O dia é bom para mim por quê? Porque eu não fiz mal a ninguém. O dia é bom para mim por quê? Porque eu trabalho. Por que eu ganho dinheiro? Porque eu trabalho só a gota. Não é? Outros fazem, porque eu tenho dinheiro, porque eu guardo, né? Aqueles que você botar um sorrisal na mão, ele atravessa o mar vermelho. Um sorrisal enxuto. Né? Porque as pessoas me amam, porque eu não desagrado a ninguém, porque eu tenho saúde, porque eu cuido de mim. Tudo é fruto do meu merecimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. São Tomás de Aquino diz o seguinte, que se Deus parar de pensar em mim e em você, vou dizer você, se Deus parar de pensar em você um segundo, você deixa de existir. Você existe porque Deus sustenta a tua existência. Tem um rapaz que já veio dar testemunho aqui no Fraterno Amor, Maurício, que ele conta que quando o irmão dele teve um tumor cerebral, ele olhou para o irmão dele e disse: eu tenho muito dinheiro, eu vou salvar você. Ele tinha muito dinheiro, pagou todos os tratamentos possíveis e imagináveis. Estados Unidos, foi para onde tudo era do bom e do melhor. E graças a Deus, o irmão dele está no céu. Só não foi porque ele salvou, né? E ele então descobre a graça que o dinheiro não tem o poder sobre a existência humana. Quem sustenta você é Deus. Se você levanta de manhã com saúde, é porque Deus te sustenta. Se você levanta com força, é porque Deus te sustenta. Se você acorda, é porque Deus te permitiu mais um dia. Tudo é Deus quem dá. No livro da Imitação de Cristo, diz o seguinte, veja só, tudo o que possuímos na alma e no corpo, preste atenção, tudo que possuímos na alma e no corpo, todos os bens internos e externos, naturais e sobrenaturais, são benefícios vossos, Senhor. E outros tantos argumentos que provam a vossa bondade e amor e mostram ao mesmo tempo que sois a fonte de todo o bem que recebemos. Tudo, interno e externo, superior, inferior, interior, exterior, naturais e sobrenaturais, que temos, é dom de Deus. Tudo. E você poderia perguntar assim, para complicar a minha pregação: e por que uns têm mais e outros têm menos? Deus é injusto? Por que alguns têm muito e outros têm pouco? Seria Deus injusto, já que tudo vem dele? Todo bem vem dele? Não.
Porque Deus não trabalha na perspectiva da igualdade. Essa palavra igualdade parece não fazer parte do vocabulário de Deus. Deus trabalha com uma outra palavra, acredito que todos vocês conheçam, que se chama equidade. E equidade é dar o que é necessário àquela pessoa. Por exemplo, vem cá, Neto. Sobe aqui nesse batentinho. Aqui. Isso. Isso aqui é igualdade, não é? Nós estamos no mesmo patamar. É? É igualdade? É, porque nós estamos no mesmo patamar. Mas ele está igual a mim? Não. Eu vou ter que descer um pouco para que ele possa ficar igual a mim. Isso é equidade. Só que para a gente ficar na equidade, eu preciso ficar embaixo do degrau e Neto ficar em cima, para que haja equidade entre nós. E no momento em que ele tem o que é necessário e eu tenho o que é necessário, entre nós não falta nada. Deus trabalha pela equidade e não pela igualdade. Por isso que Deus não é injusto quando dá a alguns mais e a outros menos. Porque agora ele conta com a nossa perspectiva, de fazer isto aqui, para que entre nós não haja necessitados. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha pela equidade, para nos ensinar. Ensinar a quem tem, obrigado, Neto. Ensinar a quem tem menos a ser grato pelo pouco que tem, e ensinar a quem tem mais que a gratidão passa pela via da equidade, para que não haja necessitados. Vocês entendem? Existe uma frase que eu digo muito na comunidade há muitos anos. O que sobra no teu guarda-roupa falta para alguém. Porque não foi feito para sobrar, vocês estão entendendo? A comida que você joga no lixo faltou para alguém. Foi feito para todo mundo compartilhar. Vamos juntar toda a comida que sobra no mundo. Quantas Áfricas alimentariam, por exemplo? Vocês nem imaginam, né? Não dá nem para imaginar. Só a comida que sobra. Vocês entendem? Mas eu não quero entrar muito nessa dinâmica de quem tem muito e quem tem pouco. Eu quero entrar na dinâmica da gratidão. Deus dá a uns mais e a outros menos. Cabe a Ele saber o motivo pelo qual eu tenho mais altura e Neto tem menos. Não é? Não cabe a mim entender isso. Cabe saber o seguinte, que às vezes Neto está tentando trocar a lâmpada e não consegue, porque não tem uma cadeira. Eu vou lá e troco. E não há necessidades entre nós. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha na equidade. E convida você a trabalhar na equidade. Quem entra numa comunidade e quer viver igualdade, vai sair, porque não vai aguentar.
Sabe por quê? Porque na comunidade, a principal característica é que todos são diferentes. Se existem diferenças numa comunidade, então a pessoa vai se frustrar se ela quiser igualdade. Não é? Vamos lá, vamos carregar as cadeiras lá para a casa da frente, que vai ter uma missa lá. Aí, Tiago, que gosta da igualdade, diz assim: eu só carrego se todo mundo carregar a mesma quantidade. Aí você pega Lindalva. Como é que carrega 10 cadeiras, Lindalva? Não é? Vai saltitando, né, Lindalva? Não vai conseguir carregar uma. Entendeu? Então a gente vai ter que dividir as 10 de Lindalva com os outros. Mas Tiago vai ficar inconformado. Isso é injusto. Porque a gente quer igualdade. Sabe como é o nome disso? Ingratidão. O sujeito que vive pela igualdade geralmente é um ingrato. Ele não se conforma com o que tem. O fato de eu ter mais força não significa dizer que eu devo levar mais. Claro que significa dizer que você deve levar mais. Então não malhe, não faça crossfit. Né? O problema é seu que faz. Vai ter que carregar mais. Né? Então quer dizer, quem entra numa comunidade para viver igualdade, vai sair e vai falar mal da comunidade. Problema teu, não estou nem aí. Porque a primeira coisa que nós não devemos querer é fama. É fama. Boa fama. Tem gente fazendo coisas, tem gente fazendo atrocidades pela boa fama. Tem gente fazendo atrocidades pela boa fama. Né? O médico que operou meu nariz, o pai dele sofreu um acidente numa praia. Ele estava numa avenida calçada, uma rua. E um sujeito, num quadriciclo, né, veio imprudentemente, acertou o pobrezinho do pai dele, uns 70 e poucos anos, sacudiu o senhor em cima de uma calçada. Ele teve fratura no rosto, nas duas mãos, nos pés, na perna, desluvou o braço. Ficou só o bagaço e o cara fugiu. Foi embora, não prestou socorro. Não prestou socorro a um senhor de 70 e poucos anos que ele sacudiu em cima de uma calçada. Sabe por quê? Porque o cara é promotor no Rio Grande do Norte, em estágio probatório. Aí veja como a balança do mundo é louca, né? Com medo de perder o emprego. Hoje eu estava lá na clínica, fui para a revisão da cirurgia e o médico que me operou, quando eu sentei na cadeira, ele é, meu irmão, duro, é muito duro ver meu pai indo embora, porque o cérebro teve um AVC, um trombo da perna se soltou e ele teve um AVC com danos irreversíveis. E o cérebro parou, já praticamente, não está mais recebendo sangue, só os órgãos, o corpo está funcionando. É duro ver meu pai indo embora, porque não foi socorrido, né? A começar disso.
Fora a imprudência. Você não pode andar de quadriciclo numa via, né? Na via que estava lá, não podia, né? Se fugiu, não foi só pelo atropelamento, né? Há uma possibilidade de que estivesse mais errado do que isso. Mas era preferível que aquele senhor de 70 e poucos anos falecesse, ele não prestasse socorro, do que ele perdeu o concurso público. A balança do mundo está muito louca, cara. Está muito louca. Hã? Muito louca. E o que eu queria dizer é que falta para nós viver verdadeiramente como o Senhor quer. Com gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão pelo dom de tudo. Para que a gente não seja tão ingrato. Não seja tão mal agradecido. O convite da adoração de hoje é: vamos ser gratos. Vamos ser como o samaritano que voltou. Eu falava das coisas cotidianas, o bem que você tem, né? Suas coisas andando, prosperando. Mas existe também o extraordinário que Deus faz em você. Sim ou não? Quem já recebeu coisas extraordinárias de Deus, levanta o braço. Provas, palavras, curas. Será que a gente voltou para agradecer? Será que a gente volta ainda hoje para ser grato? Jesus diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Será que justamente os mais agradecidos serão aqueles que mal conhecem a Deus? Será que você vai se deixar, se permitir encaixar nesses 9? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Tudo o que eu estou dizendo. Eu queria finalizar dizendo a vocês uma forma de ser grato. Uma forma de ser grato a Deus é voltar para Ele. Uma forma de ser grato a Deus é voltar-se para Ele. Eu já disse aqui que a minha clínica é um laboratório. E toda quarta-feira eu descubro temas de pregações. E hoje não foi diferente. Uma pessoa me perguntou: Andrei, eu quero muito ser de Deus. Eu quero muito ser de Deus. Eu quero muito desejar as coisas de Deus. Mas tem muita coisa do mundo que eu desejo. Viajar, comer bem, ter conforto, poder comprar as coisas que eu quero, ir para festas. O que é que eu faço?
Aí eu disse, você está perguntando ao psicólogo ou ao pregador? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que esses desejos nunca vão acabar. Entende? Por que nunca vão acabar? Porque você simplesmente não vai tomar uma Coca-Cola gelada num dia quente, à beira de uma praia, sentado num bar chamado Praiano. Você não vai tomar uma Coca-Cola e sentir gosto de vinagre. Você vai sentir gosto de Coca-Cola. Né? Agora, essas coisas não vão mudar. Você não vai comer um filé à parmegiana e vai sentir gosto de cocô. Você vai sentir gosto de filé à parmegiana. E gosto de filé à parmegiana é muito bom. Não? É um dos pratos preferidos. Fica a dica. Quando quiserem me levar. Essas coisas não vão passar. Quem entra num avião para fazer uma viagem de turismo para Gramado vai andar uma volta de Ferrari, né? Rico. E vai dizer assim, isso é uma merda, isso é um carro ruim. Carro ainda agora, eu prefiro o Fiat 147. Gente, é absurdo você pensar isso. Essas coisas não vão passar. E é justamente porque esses desejos não vão passar que faz todo sentido. Porque se passasse não fazia sentido. Eu já disse aqui. Como é que você faz um voto de pobreza? Como é que uma pessoa que não tem um pau para dar num gato faz um voto de pobreza? Só faz voto de pobreza quem tem o que dá, meu irmão. Chega aqui. O cabo não tem uma lona preta para dormir embaixo. Aí entra na comunidade e diz, André, eu quero fazer um voto de pobreza. Eu digo, primeiro tira a cachaça, porque você pode estar bêbado. Né? Mas tenha consciência, você não tem um pau para dar num gato. Como é que você vai fazer um voto de pobreza? Você tem que ter alguma coisa para dar, filho. Descubra aí o que é que você tem para dar. Né? Descubra qual é a coisa que você... Fazer um voto de uma coisa que você não tem? O cara é assexuado, vou fazer um voto de castidade. Não tem sentido. Né? A pessoa tem uma personalidade dependente e submissa. Fazer um voto de pobreza, de obediência. Ora, mas se o cachorro disser a você, uau, você se senta? Como é que você vai fazer um voto de obediência? Voto de obediência é para quem tem dificuldade de obedecer. Castidade é para quem tem dificuldade de viver. É porque essas coisas existem que faz sentido dizer assim, eu troco isto por isto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por exemplo, é justamente porque tem muita mulher bonita no mundo que quando você escolhe uma, ela se sente assim, caramba, fui a escolhida. Porque tem muita opção. Se você não tem opção nenhuma, né? Você não tem opção nenhuma. A sensação da menina é o quê? Né? Esse pobre aí, tá vendo? Qualquer coisa que der para ele, ele quer. Não tem nenhuma. É justamente porque você pode escolher que faz todo sentido. É isso que dá valor às coisas. Então a primeira coisa é essa. Não vai sumir. Você vai sentir os seus desejos até o fim da sua vida. Eles podem até diminuir alguns. Né? Mas você vai sentir vontades até o fim da vida. A primeira coisa é essa. Né? E a segunda coisa é que para que eu deixe uma coisa, eu preciso ter outra.
para que eu deixe de amar as coisas do mundo, eu preciso amar as coisas de Deus. Isso é um segredo. Se eu não amar as coisas de Deus, eu vou continuar amando as outras coisas. Vocês estão entendendo, sim ou não? A gente não consegue, o ser humano ele não consegue ficar vazio. Ele troca uma coisa por outra. Né? É quase como um negócio. Tudo bem, eu deixo isso aqui, mas só por aquilo ali. Entende? Você tem que se apegar a alguma coisa. Você não consegue ficar no espaço sideral, vagando. É impossível. Deixa eu terminar com essa frase. É impossível amar as coisas de Deus, é impossível deixar de amar o mundo sem se apaixonar pelas coisas de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? É impossível deixar de amar as coisas do mundo se você não se apaixonar pelas coisas de Deus. E como é que a gente se apaixona pelas coisas de Deus? Pela fé. Porque é a fé que nos apresenta as coisas de Deus. As graças, o bem. É impossível você deixar de amar um carnaval. É impossível você deixar de amar o carnaval no mundo, se você não aprender a amar o carnaval em Deus. Vá para o retiro da comunidade Fraterno Amor, que certeza sua perspectiva vai mudar. Mas eu não consigo ver alguém que é capaz de deixar o carnaval no mundo por nada. Ah, é por Deus, meu irmão. Beleza, eu amo a Deus o resto do ano todinho. Mas esses 4 dias é da carne. Não vai. Ele tem que aprender a amar o que é de Deus para que isso aqui possa... Vocês estão entendendo, sim ou não? Você só vai deixar de amar o que é do mundo se você aprender a amar o que é de Deus. Não é convencimento, é conquista. Não é convencimento, é conquista. É conquista. Mas eu toquei nesse assunto, Andrei, tu saiu de uma coisa, saiu de gratidão, exatamente. Eu toquei nesse assunto para dizer que uma das formas de você amar a Deus é voltando-se para Ele. Ou de você ser grato a Deus é voltar-se para Ele. É passar a buscá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo. O samaritano volta para Ele. Volta para aquele homem. Ele quer agradecer, ele quer conhecer aquele homem que realizou aquela graça na vida dele. Queira conhecer o homem que realiza graças na sua vida. Diariamente, a começar da graça de você existir, de você acordar, depois da graça de você ter tudo que você tem, e depois da graça de ainda por cima do que você tem, ainda dar o extraordinário. Aprenda a voltar-se para Ele. Queira voltar para Ele. Queira conhecê-lo. Essa semana, uma pessoa postou na comunidade a historinha de uma criança que foi freira. E ela perguntava às madres do convento como, quando elas comungavam, elas não morriam. E a madre perguntou, mas como assim, filha? Como assim eu vou comungar e morrer? Ela disse, sim, de amor. Não é? A criancinha. Como é que você consegue botar Jesus na boca, ele entra em você e você não morre de amor?
As madres ficaram impressionadas com a frase daquela menina. Ela não tinha feito a primeira comunhão ainda. Então um dia ela estava na missa e ela tinha tanto desejo de comungar, que no final da comunhão uma hóstia saiu da âmbula do padre e foi flutuando e parou sobre a cabeça da criança. O padre então entendeu que Jesus estava querendo que ela comungasse e deu a comunhão à criança. Ela se ajoelhou e ficou em oração. Depois de não sei quantas horas, as madres ficaram inquietas, né? Chegaram lá, como é que essa criança está rezando esse tempo todinho? E quando pegaram ela no braço, ela riu. Tinha morrido de amor. Vamos então rezar e pedir a Deus a graça de voltar para Ele